Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, minha gente, estamos começando o nosso Bate-Papo das 6. Estamos de volta aqui na bancada do Bate-Papo, sempre trazendo um tema, um assunto importante para a gente discutir, se informar um pouco mais, né? Se antenar com o que está acontecendo. Hoje, daqui a pouco, eu apresento, né, e cumprimento os nossos convidados de hoje, mas eu quero dar uma olhadinha como é que está o movimento lá fora, pedir a nossa produção para colocar imagens aí do trânsito, tranquilo, aqui na próxima ponte Joaquim Calmon, na entrada ou saída da cidade aqui de Linhares, né? Movimento bem sossegadinho nessa bela panorâmica que a gente está acostumado a ver na abertura do Bate-Papo das 6, né? Para quem chega, para quem sai da cidade, nessa bela imagem. Aqui na parte norte da cidade de Linhares, essa parte cortada também pela BR-101, movimento bastante intenso. É de costume, né, nesse horário, o movimento ser mais intenso, pessoal indo para casa, voltando para cidades aqui da região norte. Linhares, que é um centro de atendimento dos mais diversos tipos de serviços, de saúde, de educação, de negócios, etc. E esse movimento é normal, não só de moradores, né, aqui de Linhares, mas de cidades vizinhas dessa micro-região norte aqui do Espírito Santo. Que bacana! Bom, começando a semana de temas aqui do nosso Bate-Papo das 6, e hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, de interesse de toda a sociedade, que é pouco falado, é pouco discutido e a gente precisa debater. É o movimento da luta antimanicomial. Nós estamos no mês de maio, né? O mês está terminando e tivemos aí várias atividades realizadas neste mês. E nesta quarta-feira vamos ter uma caminhada justamente de conscientização para esse tema. Para conversar sobre a luta antimanicomial, eu converso aqui com dois profissionais da saúde, do Programa de Saúde Mental de Linhares, a Vanusa Lepalska, psicóloga do Ambulatório de Saúde Mental do CAPS 2. Vanusa, bem-vinda. Obrigada. Prazer ter ela conosco, viu? O Dr. Carlos Alberto Fiorotti é médico, especialista em saúde mental, também está nesse trabalho importantíssimo. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, Vanusa, trabalhamos juntos. Prazer estar junto com você, Cláudio, e os nossos espectadores, né, da TV Sim. Eu vi as imagens agora há pouco, Linhares é sempre bonita, muito bonita, né? Fim de tarde, né? Durante o dia, à noite, é uma cidade bela, né? É isso. Gente, você pode interagir conosco, se tiver alguma dúvida, vamos aproveitar a presença desses profissionais aqui da saúde, do Programa de Saúde Mental aqui do nosso município. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 996224547. Pode interagir conosco, né? Fazer perguntas, dentro do possível eles irão responder aqui. Bom, o Programa de Saúde Mental, que a partir da Constituição de 88, né, trouxe aí um arcabouço, todo um conjunto de programas que vem sendo desenvolvido no Brasil. Ainda estamos aquém do ideal, né, doutor Carlos Alberto e Vanusa, mas avançamos bastante nesse sentido, né? Sim, então, apesar de ser uma política, né, muito nova, a gente tem grandes avanços, né? O município de Linhares mesmo, hoje, conta com um serviço bem estruturado em saúde mental, né? É uma grande rede, né? Sim, é uma grande rede. E explica para quem está em casa, assim, eu tinha dúvida, mas é bom que a gente vai esclarecendo essas dúvidas aqui. Nós temos nesse programa títulos que às vezes a gente tem dificuldade de compreender. CAPS 2, CAPS AD, para quem está em casa compreender, o que significa isso na prática? Então, o CAPS 2, né, que atualmente eu trabalho, é um centro de atenção psicossocial que atende hoje transtornos graves, severos e persistentes. Transtornos, né? Dos mais diversos. Aí temos o CAPS AD, né, que trabalha especificamente com o uso abusivo de álcool e droga. E tem o serviço de saúde mental também, porque aí é para aqueles transtornos mais leves, adoecimento mental de modo geral, né? E a porta de entrada que é as unidades de saúde. Olha que bacana, é toda uma rede
rede, né, doutor Carlos Alberto, montada justamente para dar esse bom atendimento. Né? Exatamente. Todo o sistema de saúde, eu acho que depois da Constituição de 88, com a criação do SUS, a gente passou a reorganizar a saúde no Brasil dentro dessa visão do SUS, e é uma visão de trabalho em rede, realmente, com todas as complexidades. Muito complexo. Da mais simples, o Brasil, por exemplo, trabalha muito bem com altas complexidades em medicina, transplante, por exemplo. Que é referência para o mundo. É uma referência mundial. Então, a medicina no Brasil, ela tem essa característica. E o tratamento da doença mental, ela também vem dentro desse bojo do tratamento da saúde como um todo. O direito à saúde, vamos assim dizer, estabelecido. A democratização do acesso à saúde está dentro desse contexto. Tá certo. Gente, só para fazer aqui um esclarecimento com relação a esse nome, parece um nome tão estranho, né? Movimento da Luta Antimanicomial. Aí eu vou pedir o doutor Carlos Alberto e a Vanusa para me ajudar aqui. Nada mais é do que romper, né, um momento da nossa história que foi terrível, né, na história do Brasil e do mundo inteiro. A gente tinha os programas de saúde mental eram precaríssimos, né? As pessoas eram colocadas quase que em depósitos, né, chamados de manicômios, hospício, não é isso? Para a gente contextualizar isso aqui. Na verdade, era depósitos mesmo, né? Então, tudo que fugia da ordem, das normas, eram que meio que trancafiado ali dentro. Então, a pessoa não tinha diagnóstico, a maioria dos pacientes, né, não entendia muito bem como abandonadas ali, não sabia muito bem como que estava funcionando e também não tinha previsão de quando ia sair, né? Entrava, não sabia quando saía, né? Sabia o destino. Infelizmente, a gente tem relatos, né, isso são milhares de casos Brasil afora, pessoas que não se sabe nem o destino que levou, né? Morreram numa família. Morreram, não se tem, às vezes você não consegue assim levantar informações sobre diagnóstico, por que estavam lá. Nem um registro, né? A gente tá vendo imagens aí, doutor Carlos Alberto, são algumas imagens que a gente coletou da internet, isso é de domínio público, da realidade de manicômios pelo Brasil. Acho que o mais, assim, o lendário mesmo, né, o que a gente tem na memória, que é de Barbacena, Minas Gerais. O Holocausto brasileiro. Exato, foi tema de filme, era uma colônia, realmente assim, até vendo a foto agora a gente fica assombrado com isso, né? Porque... E você imagina os horrores de quem viveu lá, né? Porque o tratamento, a pessoa, eu acho que até assim, o desespero de buscar ajuda era considerado uma crise de loucura, está piorando, então torna mais desumano ainda a abordagem, o tratamento, né? E assim, e também a gente vê que a questão mental é uma questão que a humanidade lida com ela ao longo da sua história, né? E estava lembrando aqui que tinha regiões e até algumas civilizações, a gente pega a civilização grega, por exemplo, que quando identificava que a pessoa tinha uma doença mental chamada loucura, era condenada à morte. Já era, quando não tinha nem alienação, era condenado à morte. Muitos morreram na fogueira. Exato. Né? Queimados vivos. Então, a situação da abordagem da saúde mental é uma coisa complexa, delicada e assim, e que a gente tem que enfrentar o desafio, né? Tem que humanizar, tem que buscar. A gente já tem princípios construídos na nossa saúde, tem estrutura que vai se desenhando, vai se construindo. Não é fácil, é uma luta diária. Por isso que nós estamos aí, nós estamos no mês da luta antimanicomial, que na década de 70 teve uma força muito grande no Brasil, que foi até considerado uma luta contra a psiquiatria. Mas não é bem isso. Não né? é contra a psiquiatria em si, era o método que era usado. É contra os abusos dos métodos, o superpoder de um diagnóstico. Às vezes, antigamente, um psiquiatra, naquele tempo, poderia ter quase que... A palavra dele podia ser crucial contra a vida de pessoas que às vezes nem eram doentes, né? Nós temos aí uma brincadeira feita pelo Machado de Assis, um alienista, né? E o alienista exatamente diz respeito à abordagem do tratamento e da consideração do que seria a loucura, porque alienista é o ortopedista. Antigamente você não chamava de psiquiatra, né?
Os loucos eram os alienados. Então, o especialista em alienado é o alienista. É como se fosse o ortopedista, o ginecologista. Olha a nomenclatura, né? Ele tem uma carga cultural e que Machado de Assis brinca muito bem quando ele vai dando diagnóstico de loucura, 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 internando, alienando as pessoas. E no final, um dado estatístico, ele faz as contas, 3/5 da população internada, ele diz, não, esses que eu internei são os sãos, os loucos são a minoria. Então, Gente, veja que situação, né? A gente, claro, brinca, ri de alguns fatos, né? Porque de fato era algo muito precário mesmo. Precário. Não se tinha um diagnóstico bem feito, muito pelo contrário, né? Era tudo muito precário, muito improvisado. Agora, essa luta antimanicomial vem sendo travada, né? A gente falou que sobre a partir da Constituição de 88, né, o Vanusa. E agora, às vezes a própria sociedade tem dificuldade de compreender isso, né? Como é que trata uma pessoa com uma doença, né, com um transtorno mental na própria casa, né? Como é que isso é possível? Como se trata de uma coisa muito recente, apesar de a gente falar, né, assim, a lei mesmo se instituiu em 2001, né, a Lei Paulo Delgado. Então, assim, foi daí que teve marcos da saúde mental. Então, foi a partir daí que a gente se pensou uma prática mais humanizada, que a gente começou a pensar assim, como que vai ser o tratamento, né, dessa população, da pessoa que adoece? Como que a gente vai fazer para, dentro desse tratamento, eliminar os preconceitos, garantir, né, acesso à cidadania, à convivência familiar? Então, aquelas imagens que a gente estava vendo, por pior que seja, é uma luta constante para que ela não aconteça hoje. E aí esse trabalho também, ele é feito ainda dentro da família, porque assim, a gente enquanto sociedade tem preconceito, mas a família também tem esse preconceito. A gente pega muito paciente, né, a própria família, CAPS, exatamente, que a gente tem que fazer um trabalho com a família inicialmente, né, para conseguir mostrar que essa pessoa, ela precisa de acolhimento, ela precisa receber a medicação, por exemplo, na hora correta, ela precisa ir nas consultas. Então, às vezes, como ela não tem condições naquele momento, a família tem que levar, a família tem que acompanhar algumas consultas. Então, esse tratamento também é feito com a família, que é um acolhimento, é uma formação, né? Para que a família compreenda essa situação e faça parte desse tratamento junto com o paciente. Então, eu acho que é a questão principal, foi assim, um ganho, né, na luta antimanicomial, é trazer esse paciente para dentro da sociedade, é colocar a família participando desse processo. É você participante, né? Sim, direito. Com toda a sua dificuldade. E esse afastamento da família também, eu creio que isso trazia ainda um prejuízo ainda maior, né, doutor Carlos Alberto? O problema é que o paciente, voltando a lembrar de qualquer doença, tem uma semelhança, porque o paciente que tem transtorno mental, por qualquer razão, ele é um ser como outro qualquer, Ele sente medo, ele sente saudade, ele sente abandono, ele tem medo de estranho. Você calcula, uma criança vai para a escola, que é um ambiente mais acolhedor que a escola, é onde a gente espera, né? Um ambiente, em tese, saudável, né? Você tem uma criança com dificuldade de adaptação, muitas vezes por medo, porque o ambiente é estranho. Você imagina no manicômio, onde você vai lidar com uma alta concentração de transtornos mais diversos e comportamentos, às vezes profissionais também diversos, né? Então, é uma situação que o paciente ele deixa de ser visto na sua integralidade, na sua totalidade, nos seus sentimentos. Ele deixa de ser visto para ser visto quase que de uma forma estereotipada, preconceituosa, pouco compreendida, né? Então, em função da mudança desses paradigmas de abordagem do problema mental, porque você, na verdade, tem que quebrar paradigmas na abordagem da saúde mental. Tem que mudar pensamentos antiquados. Paradigma é com a família, é com a comunidade, é com a justiça, é com a gente. Todos nós temos que quebrar paradigmas, né? E à medida que a gente vai quebrando, é claro que a gente vai evoluindo e vai humanizando mais, né? E é em função disso que a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Linhares aproveita esse mês também, o mês da luta antimanicomial, embora tenha um dia 18, é o dia marcadamente, mas desde o dia 11 que está tendo várias atividades nos CAPS 2, no CAPS AD, na saúde mental. Amanhã, como você já mencionou, promovido também pela Secretaria de Saúde e a área de saúde mental como um todo, tem a caminhada que vai sair do CAPS 2, no centro de Linhares, caminhar no centro,
e termina com teatro, com algumas atividades. Envolvendo os próprios assistidos, né? Os assistidos, profissionais, familiares, Bacana, as palestras. legal. Tivemos a palestra no CAPES AD também com família, criança, adolescente, adulto, avós, todos lá. Pois é, na última semana até assunto. participei de um seminário, né, da abertura lá no auditório da Igreja Batista Memorial, então foi um trabalho bem interessante, isso envolvendo, vi ali eles participando do coral. Então, assim, eu acho que é importante fazer essa junção, né? A família tá junto, os profissionais, não é isso, gente? Isso. Essa Todos. união de forças, É. né? Com certeza. É fundamental. Bacana, gente. São equipes multiprofissionais, né? Ali são psicólogos, médicos, tem todo tipo de profissional Isso. de saúde. Na verdade, a gente preconiza isso, né? Que tem uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, no CAPES 2, a gente tem terapeuta, psicólogos, psiquiatra, nutricionista, oficineiros, né? Então, enfermagem, equipe de enfermagem com técnico, para conseguir realmente fazer um plano individual, né, para cada paciente. Cada paciente é um mundo, né, doutor Carlos Alberto? É um universo. É um universo ali. E aí tem que se fazer a abordagem e o plano tem que ser específico para cada pessoa, né? Isso. Que bacana, gente. Olha, e nós também, nós falamos aqui do Hospital Colônia, né, o manicômio, o nome que se dava à época, né? Citamos aqui Barbacena, que foi o grande hospital. Eram milhares de pessoas que ficavam ali entulhadas, né? Longe das suas famílias. Mas nós tivemos aqui também no Espírito Santo um desses hospitais. Quando eu era criança, até falava com o Dr. Carlos Alberto muito antes de começar o programa, né? A gente tinha esse pensamento, né, discriminatório, aquela expressão pejorativa, te mandar para o Adalto Botelho, que era um hospital referência, né? Essa unidade ainda existe hoje, mas é uma outra situação. Tá dentro do sistema, mas é outra concepção de tratamento e de abordagem. É outro papel, na verdade. Mas que nós tivemos também muitas situações degradantes ali, né, doutor Carlos Alberto? Sem dúvida. Várias clínicas, muito antigamente, né, a visão era... Tanto que as pessoas que passavam pela condição de um tratamento, naquele tempo não tinha tanto psicólogo, mas se fosse até para um psicólogo, já esse é louco. O próprio psicólogo já daria ali. Infelizmente a gente pega ainda, né, esses pacientes que passou por esses períodos de internação mais longa e eles conseguem às vezes descrever, né, o quanto que aquilo era complicado, mesmo? era difícil. Tem esses Sim, relatos, a gente acaba tendo muitos relatos, interessante, assim, né, pessoas gente? que ficou mais de 15 anos internado, então sem assim, um diagnóstico, sem diagnóstico, maus tratos, choques, né, sem direitos mesmo. Então, claro que a gente tinha, né, essas violações, mas agora muito do tratamento também era o que se pensava que era que o de melhor que tinha, né, que era o certo. E muitos eram até experimentais. Vamos experimentar fazer isso para achar caminhos. É claro que você tem problemas e problemas, né? Mas o problema era aonde se instaurava a desumanização com o paciente, né? E até porque o paciente, quando a gente fala assim, transtorno mental, a saúde mental não é só o transtorno mental, a doença mental. Você tem sofrimento psíquico, por exemplo, você tem uma perda, você tem um sofrer passageiro, sofrer duradouro, né? Você tem problemas neurológicos que se confundem com transtorno. Vamos citar aqui, por exemplo, o caso da epilepsia? Epilepsia. Que não tem nada a ver com transtorno mental. Não, é uma patologia neurológica. E eu citei aqui o pai de um jornalista que eu conheço, o pai dele tinha epilepsia, foi internado em Barbacena e nem o corpo acharam até hoje, não se sabe por quê, e de lá mesmo ele morreu e a família nunca mais. Internaram como louco, ele tinha um problema mental. Crise de epilepsia interna e se trata dessa forma. Gente, veja como... E não é um passado tão distante assim, né? Não são tantos anos assim não, gente. Por isso que fala, a luta, ela é permanente. E a gente lida ainda com muitas dificuldades hoje, a gente tem que ter, na saúde mental, a gente tem que ter assim, um cuidado muito extremo. Até quando a família nos traz os pacientes, a gente tem que ouvir o paciente, a gente tem que permitir ao paciente se expressar, a gente não pode considerar a informação de terceiro, por mais boa vontade que a pessoa tenha, por mais que queira bem, a gente tem que filtrar, porque às vezes a gente
acaba sendo induzido, se deixar, ao erro, né? por ótimas intenções. E aquela velha história, né? De boas intenções até o inferno. O inferno está cheio, tá né? cheio. Poxa, achei interessante isso que o senhor está falando. Ainda que a pessoa, né, tem ali um transtorno, uma dificuldade, mas é preciso ouvir o maior interessado, que é ele próprio, né? O maior interessado é o paciente. E quando a gente ouve, a gente se surpreende. E às vezes familiares se surpreendem, às vezes lidam com o paciente há 20, 30 anos, um momento ele tem um espaço e diz coisas. Família, mas eu nunca imaginei isso. Pois é. Mas faz parte acaba da percebendo vida, ali algo que não tinha visto. e pode mudar muito o contexto. E até mesmo porque muitos pacientes, né, psiquiátricos, assim, ele está com a consciência ainda, uma grande parte da consciência preservada. Então, sem assim, dúvida. eles conseguem fazer escolhas, conseguem falar o que está acontecendo, conseguem se envolver em questões familiares. Então, com a família, né, a gente tem que escutar mesmo o paciente, porque às vezes a família chega com um discurso que, se a gente for só pelo discurso da família, seria caso de internação, né? E aí a gente vai ver na prática, tentando entender o contexto, filtrando que não, está acontecendo um informações, conflito real e o paciente não está conseguindo lidar com aquilo, como uma grande parte da população também não conseguiria lidar, né? Então a gente precisa ter interessante isso, né? Ter esse olhar clínico mesmo, né? De todos os profissionais envolvidos. Isso. E o paciente também, tem muitos pacientes que eles não falam mais na consulta porque eles acham que eles não têm mais o que falar, porque eles nunca foram ouvidos. Então chega, ele está assim, ele está assado, está dormindo bem, ele teve crise, ele não teve, ele está nervoso, ele está calmo, aquela história, e passa o remédio. E quando você abre, ele descobre que ele tem espaço para falar, para se posicionar, para dizer, você muda todo o universo da terapia e do tratamento na relação com o paciente, né? E tem hora que eu tive há pouco tempo um problema atendendo um paciente que ele e o pai entraram numa discussão violenta e veio gente saber o que estava acontecendo. Não, está tudo tranquilo, é uma discussão aqui. E no final, eu falei, olha pai, eu sei que você quer interno doente, mas eu acho que você que está precisando de uma internação, socorro, porque estava difícil. E o paciente, com razão, pior é isso, ele tentando dizer uma coisa que ele tinha razão e o pai já não conseguia mais ouvir. Né? Que é aquilo que desestrutura psicologicamente. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem que ter tranquilidade para ajudar a recolocar as coisas, os pingos nos is. E quando a gente consegue fazer isso, a gente vai mudando toda a dinâmica do contexto da doença, da abordagem, da família e até da gente também, que adquire mais tranquilidade, né, para conduzir o caso. Eu acho que é buscar o conhecimento, mas compreender esses desafios, né? Isso. Na verdade, o próprio paciente ele precisa entender, por exemplo, em relação, né, ao diagnóstico, como que ele funciona. Então, assim, no trabalho, né, psicológico, a gente faz isso assim, constantemente, uma psicoeducação mesmo, assim. Você tem um diagnóstico, agora vamos tentar entender o que esse diagnóstico diz, né? Vamos tentar entender como que você funciona na prática, o que a gente pode fazer com as dificuldades e também com as qualidades que você tem, né? E como que você vai lidar quando as coisas não estiver tão equilibradas assim. Pois é. Às vezes o nosso pensamento às vezes é tão preconceituoso que não consegue entender que ainda que a pessoa tenha um transtorno, né, uma doença mental, ela é um ser que tem muitas outras habilidades ali que não estão comprometidas, né? Isso. E todas as habilidades podem ser trabalhadas e é nosso papel melhorar a qualidade das habilidades de quem tem transtorno. Proporcionar, né, as condições, né? Eu falo que quando a gente estuda segundo grau, a gente vê lá o conceito de genética. O que é o fenótipo, né? Que fenótipo é aquilo que se apresenta a gente. Você está nervoso, está calmo, está assim, está com taquicardia, é o fenótipo. É uma interação entre o genótipo, que é a questão básica da biologia, e o meio, ou seja, os mecanismos com que se lida. Então, quando você faz uma modificação do meio, o meio familiar, o meio de abordagem, o meio da confiança, você altera completamente a manifestação até da doença, assim como também do doente, da outra parte que a gente chama que é da pessoa. E o exemplo para a gente entender isso, eu falo o seguinte, eu sempre uso, se você pega um gato que é domesticado, você bota ele no colo, ele brinca com você, você vai notar que o gato tem confiança, ele tem que confiar em você, Sem né? dúvida.
Eu falo gato, mas pode ser outro animal domesticado. O gato, acho que desses aí é o mais arisco, né? É bem fácil. Por ser arisco, ele tem que ter confiança e afeto, e você constrói essas duas coisas. E como é que a gente constrói isso? Constrói cultivando, fazendo interações. E por que eu digo isso? Quem é que vai entrar numa mata e pegar um gato lá e botar no colo? Difícil. Aí é louco, né? Então, olha só, se você pega um animal entre a domesticação e a atitude selvagem dele, todo um processo interativo que você faz de construção. É o meio, né? É o meio e a interação. Então, vai dizer... O gato tem habilidades diferentes, ele vai desenvolver novas habilidades, inclusive do afeto e da confiança. E com o doente é bem parecido, porque se você não constrói confiança e se você não constrói afeto, você ele substancialmente não dá ganho tratamento não vai mais importante para o paciente nem para a família. Gente, que bacana isso, essa conversa aqui com o Dr. Carlos Alberto, com a psicóloga, a nossa convidada Vanusa Lepaus, né, psicóloga de saúde mental aqui do município de Linhares. A equipe multidisciplinar, são vários profissionais, né, que atuam no programa aqui em Linhares. Esse é um programa importantíssimo, né, de amparo, de cuidado, aí não só para os pacientes, principalmente para as famílias também, para entender o contexto, né, de cuidado das pessoas com transtornos. Voltamos daqui a pouquinho, depois do nosso primeiro intervalo. Voltamos, pessoal, com o nosso segundo bloco, falando hoje sobre a luta antimanicomial, uma luta que vem sendo travada há décadas, né, Brasil afora. O fim dos manicômios, né, dos hospícios, dos hospitais que a gente tinha no país, uma realidade triste da nossa história, as colônias, né, que a gente citou aqui, Barbacena, o Adalto Botelho aqui no estado do Espírito Santo, né? Eu lembro, como eu disse, como criança, de muitas histórias. Mas assim, muita coisa também era uma discriminação que se existia, né, naquela época, né, doutor Carlos Alberto? E isso as pessoas acabavam por cultivar essa cultura maldita, infelizmente, né? E isso até os dias de hoje a gente traz um pouquinho desses traços, né, Vanusa? Sim. Por isso que é tão importante a informação, né? Às vezes até esses momentos, esses espaços são legais por isso, para a gente quebrar um pouco esse preconceito, entender, por exemplo, que nem toda pessoa que tem um transtorno ela vai ser violenta, né? A maioria agressiva, a maioria das vezes ela está com medo, ela tem muito mais medo, né, do que ela ser agressiva. Ela pode até fazer uma agressão, assim como qualquer um, mas às vezes em surto, né? E aí ela está no período de alucinação, então ela vai ter uma reação mais abrupta. Né? Por isso que a gente também, por mais que tenha essa questão do tratamento em si, a gente não fala, tem alguns momentos que ele vai fazer uso, né? A gente vai precisar ter que pedir uma internação, o paciente vai precisar ter que ficar hospitalizado para conter aquele surto, né? Então, a gente não descarta essas questões, essas possibilidades. Mas aí a abordagem é outra, né? É outra. Aí é claro que a gente tem a preocupação. O contrário dos manicômios é com a segurança. Por exemplo, quando o paciente coloca em risco a própria segurança, ele se agride, ou corre risco de um suicídio efetivo, ou ele pode agredir alguém. Há um transtorno, uma condição que você precisa garantir a segurança do paciente próprio, das pessoas, da família, às vezes da comunidade, da sociedade. Então é claro que quando você tem o paciente em risco, ou tem pessoas em risco, por exemplo, você faz uma outra abordagem, mas não é uma alienação. É uma outra internação, com outros recursos, com outras concepções, dentro daquele conceito de devolver o paciente à comunidade, à família, no mais curto tempo possível, atingindo a estabilidade, tendo a tranquilidade. Volta ao seio familiar. Exatamente. Interessante. Do conceito que a gente fala de estabilidade é isso. A preocupação hoje mais com a internação, ou com a intervenção mais aguda, mais assim, veemente, é nesse caso de você não ter uma previsão das consequências, inclusive físicas, que é uma das mais importantes, a integridade do paciente, da família, da sociedade, a integridade física e a vida. Então, quando você tem situações identificadas assim, que a gente consegue identificar,
é claro que aí a abordagem passa a ser diferente. Ela passa a ser uma abordagem mais de proteção. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Inclusive, acho que o diagnóstico ele é bem complexo, né? Não é uma coisa simples assim, né? Que você bate martelo e está resolvido. Isso. Gente, vamos falar de outro trabalho importantíssimo em relação ao CAPS, que é o CAPS-AD, né? Que aí envolve as pessoas que têm a dependência química, álcool, drogas, todo tipo de droga que acaba alterando, né, o comportamento, né, doutor? Sim. A pessoa que já vem com a predisposição, isso é um fator extra aí de problema, né? A dependência química. A questão da droga, a gente tem aí a história do cachimbo da paz, eu brinco com isso, que eu falo o seguinte, quando você vê algumas tribos aí fumando cachimbo da paz, são pessoas selecionadas, não é todo mundo da tribo que vai lá dar uma pitada no cachimbo da paz, senão vai terminar numa briga danada, né? Uma confusão a festa. Por quê? Porque voltando a falar da questão do fenótipo, da interação, e a interação, quando a gente fala com meio, a droga e a bebida são meios. São meios. Então, se você está numa festa, por exemplo, tem pessoas umas 100 pessoas bebendo, o fenótipo de como essas pessoas vão reagir, se apresentar, vai variar. Então, tem os mais alegrinhos, tem os mais nervosinhos. Os que vão contar piadas, os que vão dormir, os que vão chorar. Falar a mesma coisa 30 vezes e querer que você ouve. E tem aqueles que podem ficar irritados e violentos. Claro que pode ter. Então, a droga, a gente precisa saber o seguinte, que diante de uma situação de resposta mais inadequada sob o efeito da droga, porque a droga você tem intoxicação, a presença da droga no organismo, a intoxicação é um efeito, nós estamos aqui falando de numa festa bebendo a intoxicação etílica, né? Mas você tem a dependência e você tem um transtorno terrível, que é a abstinência. Quando o paciente está na fase de abstinência ou entre abstinência, aí do que ele é capaz... Só Deus sabe. Só Deus sabe, porque é corpo, é mente, é a relação com a sociedade. A razão vai para o espaço nessa hora, não completamente. Tem... Então, às vezes, a gente... Em Vitória tinha aí um período aí que tinha um tal de Homem-Aranha, pessoa que subia. Mas a pessoa, ela praticamente, quando ela está vivendo o drama da sua abstinência, ela está vivendo o seu drama da abstinência. Então, é uma situação dramática. E aí é preciso muita compreensão, né, Vanusa? Porque às vezes, assim, dentro da própria família, como disse o doutor Carlos Alberto, ter esse entendimento, compreender o contexto da pessoa, a questão do CAPS-AD, por exemplo, esse trabalho de álcool e droga, a pessoa que já tem uma predisposição, aí ela é viciada numa dessas drogas. Mas se ela ficar escutando ali da família o tempo todo, que ela é uma drogada, que ela é isso, que é aquilo, e essa pessoa não tem voz e vez na família, fica difícil, né? Aí piora um pouco a situação, né? Na verdade, também entra a família em jogo, né? A família também tem que entrar, tem que entender, tem que mudar, às vezes, a relação com a bebida, porque às vezes a pessoa tem um problema, né? Tem um transtorno associado à bebida, mas a família toda vive em torno de uma mesa de cerveja, de outras bebidas, de drogas. Então, assim, como que a pessoa às vezes faz um tratamento e volta para aquele contexto. Então, a família, às vezes, vai ter que mudar também as reuniões, né? Tem que ter essas rodas aí, esses encontros, às vezes, vai ter que ser sem bebida, para a pessoa também conseguir. Então, isso é dar força. Então, a família também tem que entender esse contexto, né? O paciente vai ter que fazer a parte dele e a família, às vezes, vai ter que também fazer... criar o ambiente, né? Ambiente. É uma nova concepção, é um novo ambiente, é entender a problemática. As pessoas confundem muito, eles acham que a pessoa que tem transtorno mental... E eu falo que esse é um dos problemas da família. E a gente também entende o desgaste emocional. É perfeitamente, a gente compreende, porque não é fácil. Mas com todo o desgaste que tem que ter a lucidez de compreender o seguinte, quando o paciente tem um transtorno mental, que chega a droga ou não, porque às vezes ele fica, o vício, geralmente você tem um transtorno por trás. Geralmente não é só a pessoa saudável, o que mais comum é você ter um transtorno por trás. Então, quando você lida com isso, a família, quando traz o doente, quer internar, quer que o médico diga que ele tem que tomar remédio, o psicólogo reforça que ele tem que se tratar, quer que ele seja tratado como doente. Chega em casa, aí quer que ele seja normal. Quer que ele faça tudo dentro da normalidade. Fica complicado. Que coma, que toma banho, que respeite, que faça assim, que faça assado. Eu digo, gente, mas pera...
tem que entender se ele é normal, se não é, porque se ele não for, a relação dele vai ser um pouco diferente. A abordagem é outra, né? Você tem que descontar, senão você tem um desgaste mental do doente em casa e chega às vezes transtornado por conta de desgastes bobos do dia a dia, que todo mundo tem, todos nós temos, Sim, né? Você sai... Mas para o doente mental que vai ter uma habilidade e uma resposta homeostática mais dificultada a isso, então isso pode gerar, às vezes, um probleminha que a gente administra gesticulando, gritando, batendo a porta e saindo do ambiente. O paciente com transtorno mental pode agir os próprios diferente. pacientes, o Vanusa, com relação assim às atividades terapêuticas, né? E vocês têm, por exemplo, lá artesanato, essas atividades. Isso também favorece muito a questão do tratamento? Sim, favorece muito, né? Porque ali ele vai, através às vezes da arte, de manusear alguns instrumentos ali, ele vai conseguir expressar muita coisa. E aí não é só fazer, não é só a beleza estética do que vai sair ali no CAPS, né? A gente olha muito a interação. Então, a maioria das vezes, se você chegar lá, eles vão estar conversando sobre a vida, sobre o que aconteceu, sobre a rotina, e essa interação ali, a gente está no meio, né? Então a gente dá uma voltinha, conversa com o paciente, e aí vê que ele não está muito bem, às vezes a gente chama, né, para um atendimento, as meninas, né, que trabalham nas oficinas falam, olha, fulano hoje está muito estressado, ou fulano hoje está chorando. Bateu o olho, você já tem um diagnóstico. Então assim, a gente acaba conhecendo o funcionamento desse paciente. Vira membro da família também, e aí trazendo ele, às vezes, para perceber, né, o que está acontecendo, né, como podemos resolver isso, pensa aí. Bacana. Então, assim, esses momentos das oficinas é muito para isso, para a gente conseguir também tirar ele dentro de casa, né, tirar essas pessoas de dentro de casa um pouco. Então, eles fazem passear, hoje, né, eles fazem passeio na praça, eles vão na biblioteca, eles acessam, de modo geral, né, o que existe no município. Então, vão na beira do rio, faz um monte de atividades assim que para eles é prazerosa, eles saem e eles têm esse diálogo, essa troca, e a gente consegue perceber quando o paciente está estável. Quando ele também sai dessa estabilidade, a gente também consegue, às vezes, prevenir uma crise, prevenir uma possibilidade de internação. Surto, uma situação mais grave, exatamente. Né? O senhor falou uma expressão interessante, é comunidade, né? Porque é todo mundo junto, né? A família. É quase que você estabelece uma comunidade ali, é isso. E tem um outro elemento que o paciente também se sente útil, não só com o que ele está fazendo, mas às vezes ele se sente útil com outro paciente com que ele possa ajudar. Olha o meio aí favorecendo. Muda né? bastante, porque o paciente se sentir útil numa situação dessa é muito importante. Imagina, a pessoa passou a vida toda ali, ou anos sendo discriminado, sendo deixado de lado, né? E de repente incapaz. Ele passa a ver que ele é uma pessoa importante, que ele é alguém, né? Isso ele é alguém, exatamente. Gente, que bacana esse trabalho, viu? São os graus, né, que o programa tem de atender as abordagens, os graus de tratamento de acordo com a necessidade, né? Acho que isso está bem delineado. Vamos para mais um rápido intervalo, nossa conversa de hoje, nosso bate-papo, falando sobre saúde mental, falando sobre a luta antimanicomial. Tem uma caminhada. Que horas a caminhada amanhã, nesta quarta-feira? Concentração no CAPS 8h30. CAPS fica CAPS 2, no Araçá? No centro. No centro da saída cidade. do INSS. Dá o endereço aí, doutor, porque... CAPS aqui, CAPS 2. Esse último endereço. Então dá o endereço certinho aqui, pessoal. Quarta-feira, no CAPS 2, no centro, próximo ao INSS, na rua Augusto Pestana, né? Então, você passando por ali vai ver o movimento, né, das pessoas. Chegou na igreja matriz, sabe? Tá joia. Todo mundo participando, então, nesta quarta pela manhã, desta caminhada antimanicomial. Vamos rapidinho para o intervalo. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco, né, os instantes finais do nosso bate-papo de hoje, falando sobre saúde mental, a luta antimanicomial. Tem uma caminhada em Linhares nesta quarta pela manhã, saindo do CAPS, ali no bairro, no centro da cidade, ali próximo ao INSS. A gente falava aqui, gente, sobre os congressos, né, as conferências de saúde nos seus níveis municipal, estadual e nacional. O Dr. Carlos Alberto me lembrou aqui que há
eventos no país específicos de saúde mental, né? Sobre uma amostra, por exemplo, né? Que reúne profissionais e as ideias que têm sido desenvolvidas no Brasil afora, né? São vários os espaços. Agora, o que eu falo, o SUS realiza eu considero um grande evento de todas as áreas juntos, né? Que é aquilo que se chama de amostra das inovações na área de saúde. Uhum. Então participa tudo, odontologia, enfermagem, agentes de saúde, enfim, todos os profissionais têm lá um espaço para inscrever os seus trabalhos de inovação. Imagina as ideias que surgem, que são muitas. Então, né? Só lembrando aqui, eu tive a oportunidade de participar de um desses em Brasília, tinha 10 mil pessoas. Olha se só você imagina 10 mil pessoas indo lá para mostrar serviço. E aí um copia a ideia do outro e as coisas e vai renovando. Então, da área de saúde mental, eu lembro bem que tinha uma charanga que circulou mesmo lá entre nós, os 10 mil, animava a galera toda, e que eles fizeram esse movimento na área de saúde mental. Era uma cidade pequena, então o que fizeram? Dias, 1 ou 2 dias por semana, 3, 4 horas da tarde, eles saíam pela cidade puxando, com música, com fazendo maior algazarra, né? E fazendo algazarra com a turma, então... É importante. Faz parte. Ô Vanusa, nesse conjunto, né, nessa estrutura de atendimento e acolhimento, você falou que a unidade básica de saúde é a porta de entrada, né? A pessoa que tem um membro da família ali que precisa de um acompanhamento psíquico, né? Enfim, um diagnóstico, ele precisa primeiramente procurar a unidade de saúde? Isso. Dentro do município, assim que está estruturado, né? Primeiro ele vai na unidade de saúde, porque o médico o médico da unidade de saúde é o médico da família, então ele deve conhecer aquele contexto ali, né? E aí ele vai encaminhar para um dos serviços de saúde mental do município, seja CAPS 2, CAPS AD, né? O próprio serviço ali de saúde mental na USL, então ele vai direcionar. E aí chegando, a gente faz uma triagem, né, no serviço. Então a equipe técnica, que pode ser o enfermeiro, pode ser o psicólogo, geralmente são 2 profissionais, faz o acolhimento dessa família, escuta o histórico, vê se ali mesmo, apresenta o plano de tratamento, fala como funciona o serviço e aí agenda a consulta, né, com os demais profissionais do serviço. Para fechar ali o conjunto de ações, né? Interessante, é bem organizado o negócio. Né? O doutor Carlos Alberto, em relação aos pacientes que chegam, né? Aí, enfim, em cima do diagnóstico vem a questão da medicação. Agora, tudo que a gente imagina de problema de saúde, a gente já pensa logo no remédio, né? Mas nem tudo é caso de medicamento. Não, nem tudo. Às vezes é até desmedicalizar. Às vezes é o contrário, é tirar remédio. Então, a gente, quando recebe um paciente, a gente precisa ou trocar remédio, ou reduzir remédio, ou aumentar. Então, cada caso, né, vai ser um caso. Tem que ser bem avaliado, né? Agora, tem os pacientes que, como a gente fala, antes de vir, visitam bem o Google várias vezes. Já chega com o diagnóstico pronto. Às vezes tem uns que querem se enquadrar. Eu já vi que eu tenho muito de autismo. Eu tenho autismo. Então, peraí, não é bem assim. Ou então eu tenho psicose maníaco-depressiva. Gente, não é tão simples assim, né? Não, aí você tem que convencer o paciente. E o tratamento dele não é remédio, às vezes melhorar as informações dele para ele próprio se compreender melhor. Né? Aliás, brasileiro é mestre nisso, né? De futebol, de política, de religião e de saúde, entende tudo, né? Tem diagnóstico para todo mundo, menos para ele, às vezes, para ele próprio, né? O senhor falou desse trabalho dos agentes, por exemplo, de saúde, né? Do programa de saúde da família. Gente, veja como que o conjunto das coisas funcionando bem dá um resultado bacana, né? Isso. Até esse trabalho lá na ponta, lá indo visitar a família, é importante. Exatamente. É por isso que quando a gente fala em atenção, a Organização Mundial de Saúde classifica o atendimento de atenção básica da saúde, que seria a medicina de família, essa concepção. Mas o Brasil não adota esse conceito. O Brasil adota o conceito de atenção primária. Por quê? Porque primariamente é o primeiro atendimento para você identificar se é de alta complexidade, de média complexidade, de baixa complexidade, a abordagem do tratamento, para fazer os encaminhamentos em rede corretos, né? É quase uma triagem mesmo. É uma espécie de tratamento ou de triagem dos casos que não são para serem tratados ali. Então, todo paciente deve passar em saúde por acolhimento em primeiro lugar. O ideal é o acolhimento. E a partir do acolhimento você
consegue encaminhar. Senão a gente fica como era antigamente. O paciente fala assim, estou há 2, 3 anos numa fila esperando a consulta. Nossa. É claro, se você manda todo mundo que tiver uma ansiedade, com o coração bateu depressa, mandar para o cardiologista, vai ficar uma fila enorme e não é para o cardiologista. Aí até chegar a vez, ir no cardiologista e ele olhar para você 5 minutos, não é para mim, é terrível. Já encaminhar para outro. Não tem condições da saúde funcionar assim. Então, a população também precisa ajudar o serviço de saúde a organizá-lo. Que às vezes a pessoa está descompensada, né? Tá com a tireoide, não está funcionando direito, está com a glicose, ali, né? Alterada. E aí a pessoa está tendo sintomas, às vezes, depressivos, sintomas, né, variados, e aí vai para um psiquiatra e não é um psiquiatra, né? Primeiro é o clínico geral que vai estabilizar essa pessoa. Exatamente. Importante o programa estar delineado assim, justamente para evitar esses acúmulos numa área. Evitar excesso às vezes, de espera por vagas que serão inúteis, que não tem nada a ver, que não é para aquilo. Então, hoje, as vagas até estão mais fáceis, os encaminhamentos são mais rápidos, por conta dessa luta também para se organizar o processo do atendimento em saúde. Torna o processo mais efetivo, né? E aí você consegue prestar um atendimento de qualidade ao paciente. Mas é uma guerra. Eu imagino. Eu imagino. Hoje você tem ideia, Vanusa, de quantos pacientes são acompanhados pelo CAPS? Vocês atuam lá? Assim, pelo menos por alto, só para a gente ter uma... Então, acho que está na faixa de 300 e alguma coisa assim, de atendimentos ativos, né? Então, a gente tem uma demanda e essas pessoas, elas precisam passar lá de qual é a frequência ou depende? Então, isso depende de cada um. Por isso que a gente faz o plano, né, terapêutico de cada paciente. Porque, assim, tem paciente que vai para consulta psiquiátrica toda semana, tem paciente que vai frequentar a oficina 3 vezes na semana, tem uns que vai ser necessário uma vez, tem paciente que o psiquiatra vai precisar ver a cada 15 dias, a cada 3 meses. Então, isso vai depender de cada paciente, do momento que ele está vivendo. Porque aí, se nesse contexto acontece alguma situação, né, uma perca de um familiar, uma separação, qualquer coisa, ele vai desestabilizar e a gente vai ter que né, organizar esse tempo. O arcabouço de problemas é bem grande, viu, gente? E dinâmico. Né? Dinâmico, muda, a sociedade vai... Olha, é uma pena, né? Nosso bate-papo está terminando, mas eu quero agradecer muito aqui ao Dr. Carlos Alberto, a Vanusa, né, psicóloga do programa, e parabenizar vocês por esse trabalho, né? Em nome de vocês, claro, a todos os profissionais, que são muitos, que atuam no CAPS, no Programa de Saúde Mental aqui do município. Obrigado, viu, Vanusa? Obrigada a você. Pelas informações. Dr. Carlos Alberto, muito obrigado, um prazer conhecê-lo. Viu? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente deixa aí, eu acho que como a Vanusa já tinha mencionado, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, na área de saúde mental, eu acho que tem uma equipe muito, não só dedicada, mas qualificada também. Acho que tem já uma larga experiência em lidar. Você vê que quando a gente vai conversando, a experiência, a vivência, ela é muito importante. Então, esse acúmulo é fundamental para qualificar o serviço. E acho que está de parabéns aí a estrutura da saúde mental do município de Linhares, que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde, e acho que nós estamos aí junto com a imprensa, com as divulgações corretas, para tentar ajudar, quem sabe, a organizar cada vez mais. Tá certo, né? É isso aí. Esperamos ter contribuído para você aí de casa, né, que acompanhou esse programa, aprendendo um pouco mais, né? A gente precisa se informar, mais informação, menos fake news, né? Mais notícias verdadeiras. Obrigado pela sua companhia. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã, domingo à tarde, a partir das 15 horas, reprise de todos os programas. Obrigado pela sua audiência. TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim.
cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.